Eu não tenho dúvidas que você conhece Felipe Coutinho, o jogador brasileiro que por muito tempo se destacou lá fora, conseguindo um prestígio descomunal no Liverpool e fazendo vários torcedores mundo afora se encantarem com seu futebol. Certamente Coutinho fez os olhos de muita gente brilhar, inclusive os olhos do Barcelona, que na época fez o jogador ser a segunda contratação mais cara da história do futebol mundial. Só que o Coutinho que a gente esperava ver foi bem distante daquilo que a gente acreditava, e desde então sua passagem na Europa vem sendo bem apagada. E pro próprio Felipe Coutinho, que se mostra infeliz no Aston Villa e nem tem mesmo tantas oportunidades na equipe titular, a volta pro futebol brasileiro pode ser uma boa. O Coutinho seria a solução pro time do Grêmio, um clube que busca reforços para fortalecer o seu elenco. O meio-campista brasileiro, conhecido por sua habilidade técnica e visão de jogo, poderia trazer um novo dinamismo ao tempo e ajudar a melhorar o seu desempenho. No entanto, Coutinho estabeleceria 3 condições para fechar com o Grêmio, a fim de garantir sua satisfação e conforto durante sua estadia no clube. Além disso, Coutinho solicita um carro de imediato para se deslocar entre sua casa e os treinos. Essa demanda é compreensível, pois inicialmente pode levar algum tempo que ele se familiarize com a cidade de Porto Alegre e adquira seu próprio veículo. Ao fornecer um carro, o clube estaria garantindo que o jogador não enfrentasse dificuldades logísticas e pudesse focar exclusivamente em seu trabalho em campo. Por fim, mas não menos importante, Coutinho busca ter o maior salário do elenco, superando o valor de 1,5 milhão de reais atualmente recebido por Luis Suárez. Essa exigência reflete o status e a importância que ele atribui a si mesmo como um jogador de alto nível. Ter o maior salário não apenas reconheceria o seu talento, mas também mostraria o compromisso do clube em investir em jogadores de destaque, demonstrando sua ambição de conquistar títulos e competir em alto nível. Coutinho deve se decidir em breve. Em resumo, Felipe Coutinho seria uma adição valiosa ao time do Grêmio. Com a atribuição dessas condições e se tornando o jogador de elite que ele sempre foi, Coutinho poderia se tornar um fator de sucesso para o Grêmio e contribuir para o crescimento do clube. Ao menos foi o que restou para o cara, que se tivesse seguido um caminho linear no Liverpool, certamente teria feito muita história. Em 2018, o brasileiro Felipe Coutinho era um dos jogadores mais caros do futebol e estava vivendo uma grande fase. Um jogador habilidoso com uma grande técnica que fazia muita diferença. Porém, após algumas lesões e visíveis desmotivações, seu futebol regrediu e ele acumulou uma série de más atuações. Hoje, atuando pelo Aston Villa, em apenas 4 anos, Coutinho desvalorizou mais de 130 milhões de euros. Hoje, atuando pelo Aston Villa, ele virou reserva absoluto. Ele tinha tudo para ser um grande astro, mas o que houve foi totalmente o contrário. Felipe Coutinho Correa nasceu no Rio de Janeiro no dia 12 de junho de 1992. Ele chegou às categorias de base do Vasco da Gama ainda na infância, sendo um grande destaque. Ele foi vendido para a Inter de Milão no ano de 2008, quando ainda estava pelo juvenil. Isso por apenas 3 milhões e 800 mil euros, mas por conta das regras da FIFA, que não permitem transferências internacionais de atletas menores de 18 anos, Coutinho permaneceu na equipe carioca até 2010. Pela Inter, ele teve um período de adaptação antes de brilhar. Fez sua estreia oficial na final da Supercopa da UEFA, quando entrou para substituir o Wesley Sneijder na derrota do time por 2-0 para o Atlético de Madrid. Coutinho passou a ser uma joia lapidada pelos italianos, jogou partidas importantes pelo time na Champions, dando sua primeira assistência na vitória da Inter sobre o Tottenham por 4-3, até que acabou sofrendo uma lesão muscular e ficou um certo período afastado. Mas assim que voltou a campo, passou a ter ainda mais chances no time titular. Porém, sua falta de experiência o impedia de cravar seu espaço na equipe. Por isso, em 2012, a Inter optou por emprestá-lo ao Espanyol, e jogando em uma outra liga, ele demonstrou grandes exibições e se destacou, ganhando o prêmio de revelação da La Liga. A Inter, ao fim da temporada, fez questão de ter o retorno do Coutinho ao seu time, já dando a ele a camisa 7. O pequeno mágico saiu do time italiano ao fim da temporada, sendo contratado pelo Liverpool por mais de 8 milhões de libras. Nos Reds, ele recebeu de imediato a camisa 10 e viveu sua grande fase na carreira. Coutinho incorporou a magia brasileira e encantou a Europa inteira. Seus dribles curtos advindos do futsal, junto com os golaços de tirar o fôlego, mostravam que o pequeno mágico queria mostrar o seu diferencial ao mundo. Coutinho. Gonna have a goal! Oh my word! Twice in a... Here's Coutinho for Liverpool. Well, there won't be any additional time at the end of this first half, and Coutinho's away here from Varela. Oh, what a fantastic goal by Philippe Coutinho! Lallana, Coutinho scores for Liverpool! Cara a cara com o adversário, trouxe no pé direito, bateu, que golaço é esse? Felipe Coutinho, pé direito, golaço! They be lying. I'm breaking out of your shoes like Zion. You ain't thinking big enough while you trying. You ain't putting any work while you crying. Coutinho foi essencial na campanha do vice-campeonato da Premier League de 2013-2014 e se tornou peça-chave após a saída de Luis Suárez, as lesões de Daniel Sturridge e a aposentadoria de Steven Gerrard. Ele era querido por todos os torcedores. Coutinho era um dos homens que mais aplaudiam quando anunciavam a escalação. Parecia viver um sonho que todos queriam, mas as coisas acabaram mudando quando em 2018 o Barcelona queria de qualquer maneira contratá-lo para ser o substituto do Neymar, que
tinha ido pro PSG. Coutinho quis sair e a saída pro clube culé foi muito conturbada. Coutinho chegou a descaradamente forçar a dor nas costas dos treinamentos, apresentando documentos que quase indicavam a insistência da sua saída. Jürgen Klopp, treinador dos Reds já naquela época, sabia do poder do seu projeto que faria o Liverpool voltar ao topo novamente e insistiu para que Coutinho não saísse de lá. Ele chegou a dizer: fique aqui, e eles vão acabar construindo uma estátua em sua homenagem. Vá para o Barça, Bayern ou Real e você será apenas mais um jogador. Então pense bem, disse Klopp querendo convencer Coutinho a ficar. Mas mesmo assim, o brasileiro não deu ouvidos e terminou sua história pelo Liverpool. Pelo clube tradicional europeu, Coutinho atuou 201 jogos, marcou 54 gols e deu 45 assistências. Na ocasião, saiu como o jogador brasileiro que mais havia marcado gols na história da Premier League, sendo superado anos depois por Gabriel Jesus e pelo atual líder do número Roberto Firmino. O azar de Coutinho no Liverpool foi justamente ter saído sem nenhum título significativo, e talvez esse tenha sido o principal ponto de partida para Philippe Coutinho sair dos Reds. Talvez ele acreditasse que no Barcelona ganharia muitos títulos que iriam preencher ainda mais sua carreira. É sempre complicado julgar, mas se a gente parar pra pensar, não foi uma decisão tão inteligente. O Liverpool estava voltando ao seu auge, tanto que na temporada em que ele saiu, já estava disputando uma UEFA Champions League. O clube havia acabado de contratar Mohamed Salah e já tinha nomes de peso como o próprio egípcio, o brasileiro Firmino e o senegalês Sadio Mané. Ele poderia ter feito parte de um projeto ainda mais vencedor, porém decidiu contrariar o Klopp e partiu para uma nova jornada. Indiretamente, Philippe Coutinho ajudou o clube a se reforçar nos setores mais carentes. Com sua saída, o Liverpool contratou como montante da negociação nomes como o goleiro brasileiro Alisson Becker e o zagueiro holandês Virgil van Dijk, que mudaram definitivamente o patamar do clube no quesito defensivo. Coutinho chegou ao Barcelona por mais de 160 milhões de euros e assinou o contrato por 5 anos e meio, sendo o segundo jogador mais caro de todos os tempos, atrás apenas do Neymar. Mas o Barça, ele viveu seus piores momentos da carreira. O meia demorou muito tempo para se adaptar ao futebol espanhol, e sua baixa intensidade chamou a atenção dos torcedores e da mídia, que rapidamente fizeram manchete chamando ele de preguiçoso e pediam muito para que ele demonstrasse vontade e o jogador digno da mais alta prateleira de contratações do clube tradicional da Catalunha. A gota d'água que minou a relação dele com a torcida foi selada justamente na Champions League 18-19, quando ele chegou a marcar um golaço contra o Manchester United e na comemoração provocou a torcida blaugrana, comemorando de maneira a tapar os ouvidos como forma de protesto e resposta às vaias recorrentes da torcida culé durante toda sua trajetória na equipe azul e grená. As coisas já não vinham tão bem assim pro Coutinho e acabaram por desandar ainda mais, até que em suma, suas atuações da seleção brasileira se mantinham constantes. O jogador marcava belos golaços e foi o destaque da equipe canarinha na campanha mediana da seleção na Copa de 2018, sendo o destaque ofensivo de maneira disparada. Porém, na própria Champions 18-19, o destino trataria de selar tudo. De um lado, Coutinho e o Barcelona, do outro, o próprio Liverpool. Praticamente uma temporada depois, eles se reencontraram. Os culés do Pequeno Mágico fizeram um sonoro 3-0 no Camp Nou, mas a volta o Coutinho quer esquecer para sempre. Um 4-0 traumático em Anfield, que não somente fez o Liverpool ir para a final e ser campeão da Liga dos Campeões daquele ano, mas como também foi a verdadeira pá de cal na sua passagem traumatizante no Barça. O time que ele acabou de certa forma dando as costas, acabou dando o troco de certa forma. A maioria dos fãs do Liverpool ainda tem muitas saudades dele, até porque o Coutinho fez os Reds serem temidos novamente e cada vez mais simpáticos e atrativos pro povo brasileiro. Muitos torcedores aqui do Brasil começaram até a torcer pro Liverpool por conta dele, mas outra parte da torcida Red o chama até de Judas, por de certa forma ter fechado a cara pra equipe que lhe deu o nome pro mundo e que contava muito com ele. Já queimadíssimo pelo Barcelona e sem quase nenhuma oportunidade para chamar de sua, Coutinho foi emprestado pro Bayern de Munique logo após o fim daquela temporada. Ele chegou até muito bem, destruindo em uma de suas atuações pela Bundesliga. Fez um hat-trick em uma partida, ainda com direito a 2 assistências pro gol no mesmo jogo. Mas a verdade é que com o tempo, o seu rendimento não foi o suficiente para ser titular nos bávaros e ele chegou a amargar o banco de reservas, até participando de outro resultado marcante. Contra o próprio Barça, que o rejeitou, ele fez 2 gols na vitória humilhante do Bayern sobre os culés por 8-2 na Champions, que fez o Messi desabar em lágrimas logo após o fim daquele jogo. Com o time alemão atropelando tudo e todos, foi só questão de tempo para Coutinho ter uma medalha de campeão na Europa. Integrante do elenco, ele conquistou a Champions pela primeira vez em sua carreira, mas convenhamos, muito longe de ser aquele Philippe Coutinho protagonista que o mundo esperava encontrar. Até por isso, o Bayern não exerceu poder de compra sobre o jogador, que em termos físicos até chegou a ficar mais forte com os truques sinistros da academia dos bávaros, mas que acabou gerando apenas 23 jogos e 8 gols ao Coutinho.
Ele voltou ao Barcelona como muito mais uma mera formalidade do que qualquer outra coisa, até utilizado em alguns momentos pelo técnico-chave e com um visual bem mais pesado perante o que tinha antes. Coutinho terminou sua passagem pelo Barcelona com 106 jogos, 25 gols e 14 assistências. E é aqui que vem a parte mais forte. Segundo fontes inglesas, o próprio Philippe Coutinho chegou a implorar para Jürgen Klopp para que pudesse voltar a jogar na meiuca dos Reds. O treinador alemão, convicto de que não havia mais como voltar atrás e ainda se sentindo traído pela escolha do brasileiro, recusou esse retorno. Talvez um dos momentos que mais doeu no coração do Coutinho. Há decisões na vida que infelizmente não podem ser simplesmente recuadas sem a punição severa do tempo. E pro Coutinho, restou apenas ver o seu passe ser desvalorizado de uma maneira absurda. O Aston Villa, time que joga o atual goleiro campeão do mundo Emiliano Martinez, comprou Coutinho por um preço que seria inimaginável tempos atrás. 20 milhões de euros foi um montante suficiente para que o Villa contratasse o jogador que já foi o segundo mais valioso de todo o planeta. Seu início da Premier League foi muito promissor novamente. Parecia que voltaríamos a ter o pequeno mágico de volta ao pleno auge físico e técnico. O estilo ofensivo de Steven Gerrard, treinador que o acompanhou pelo Liverpool ainda como jogador, agradou e muito o menino Couto. Mas ainda assim, logo voltaria o sofrimento. Com lesões que afetaram seu desempenho e a queda livre de seu futebol novamente, Coutinho ainda chegou a ter novas oportunidades na seleção brasileira antes da Copa do Mundo, mas estava longe de apresentar seu melhor futebol. E mesmo assim, sendo o homem de confiança do técnico Tite, sofreu uma lesão severa que o cortou da Copa do Catar em 2022. Para alguns brasileiros, mesmo ele estando abaixo do seu nível, poderia ter feito minimamente a diferença para o Brasil, principalmente na ausência de criatividade dos meias brasileiros. Retornando à temporada seguinte no Aston Villa, com a saída de Gerrard para a entrada de Unai Emery, aí que o jogador brasileiro perdeu seu espaço e suas oportunidades. Com apenas um gol marcado na atual temporada, esse não parece nem de longe ser o pequeno mágico que conhecemos e nos acostumamos a assistir. Recentemente ele foi especulado inclusive para atuar em equipes brasileiras como o Flamengo, o Corinthians e o próprio Vasco, seu time do coração, o que simbolizaria um retorno com a nova SAF que comanda o clube vascaíno, a 777 Patriots. Mas agora, com essa notícia desanimadora que ele não está muito bem psicologicamente, sua saída do futebol pode se tornar ainda mais certa do que a gente imagina. E perder uma das maiores joias brasileiras por conta disso tudo é realmente algo que dói na nossa alma. Nascido em 92, Coutinho, apesar da carinha de moleque, já não é mais nenhum menino. Com 30 anos, seu passe desvaloriza cada vez mais, e ele parece não conseguir retornar mais ao que outrora já conseguiu ser. E com as rédeas curtíssimas e implacáveis do futebol, as equipes que antes o cobiçavam não parecem mais fazer questão de tê-lo. Apesar de tudo, por mais que a melhor opção seja retornar ao Brasil, que Coutinho consiga concluir o resto da sua carreira de maneira que possa o fazer sentir prazer em jogar futebol novamente. Afinal de contas, nenhum jogador ou pessoa merece passar por isso, e acima de tudo, ninguém com talento lapidado igual a ele desaprende a jogar o esporte mais popular do mundo. Lucas. That's brilliant from Coutinho. Oh, it's magnificent from Coutinho. A special goal from the little magician on Derby Day. Just look at the towards Coutinho. Again, Liverpool finding lots and lots of space. Now can they punish Manchester United? It's Coutinho. It's Coutinho. Oh, Philippe Coutinho. It is an absolutely amazing goal. It is one of the best finishes you will see. The little magician for Liverpool. It's an away goal. It's a big goal. It could be the goal that sends... Lá vem Coutinho, Soares está lá esperando, Coutinho bateu direto, que golaço!